Então, pessoas, eu acho que no vídeo anterior, eu deixei vocês curiosos e curiosas, né? Em relação à experiência que eu quero contar, que eu tive na madrugada da segunda noite na UTI, no meio daquela luta, né? Do inimigo querer chamar a minha atenção para o Vale da Sombra da Morte, embora eu estivesse, né, na primeira noite eu venci isso, quando eu já relatei para vocês, quando eu comecei a declarar a palavra do Senhor, e naquela segunda noite isso tentou voltar e eu sempre me relacionando com Deus, né? Lembra que eu li no vídeo anterior que Jesus falou para os discípulos que aqueles que o buscam, ele virá e se manifestará a eles. E eu lembro que naquela madrugada, eu dialogando ali com Deus, conversando, várias coisas ali com Deus, eu falando, né? E lembrando a palavra, eu virei e disse numa certa altura, eu só disse essa frase: Senhor Jesus, corta esse vírus da minha vida. Foi a frase que eu falei. Eu devo ter repetido essa frase umas 2 ou 3 vezes e algo maravilhoso aconteceu. Eu me vi de frente para mim mesma e bem em frente ao meu ombro direito havia uma figura de Jesus dos ombros para cima, com uma tesoura na mão e um laço atravessado na nossa frente aqui. Tudo muito branco, tudo branco, tudo branco, tudo muito branco. Porque eu não sei, mas tudo muito branco. E aí eu vi claramente Jesus com a tesoura, ele vem e cortou aquele laço. Quando ele cortou aquele laço, ele passou para o lado esquerdo. E aí eu me vi indo em direção a ele nesse lado esquerdo. Só que quando ele veio para o lado esquerdo, ele estava vestido de rei. Gente, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Jesus estava vestido de rei. E eu me virava para ele, na frente dele, e abraçava, e abraçava, e abraçava, e chorava. E ao mesmo tempo eu perguntava, mas quem pode abraçar o rei? Quem tem intimidade para abraçar o rei? E eu mesmo respondia, apenas quem é filha, apenas quem é filha. E um dia, queridos e queridas, em minha vida ainda muito jovem, eu havia tomado essa decisão, ser filha. Jesus conquistou esse direito na cruz por mim e garantiu quando ressuscitou. Você pode achar que foi delírio da minha parte, que foi sonho ou efeitos de remédios, e você tem esse direito. Ache o que você quiser, mas somente eu e Deus sabemos que não foi. Foi real, muito real. E eu quero ressaltar que era exatamente do lado esquerdo que vinham e apareciam as imagens do Vale da Sombra da Morte. E foi exatamente para esse lado que Jesus passou vestido de rei. Vou repetir. Foi exatamente para esse lado de onde vinham as imagens do Vale da Sombra da Morte tentando me atordoar, que Jesus apareceu vestido de rei, dissipando todas as trevas, como vencedor da morte e doador da vida que Ele é. Depois dessa noite, meus queridos, eu não mais lutei com essas imagens. Elas simplesmente desapareceram, embora meu estado clínico ainda fosse debilitado e eu ainda corresse forte risco de ser entubada. Mas quando amanheceu, a primeira coisa sobre a qual eu refleti, né? Porque depois eu dormi tranquilamente, sem problema nenhum, ainda respirando, né? Claro, respirando, era a segunda noite de UTI, eu estava com a VNI. Aí eu acordei e pensei, a primeira
o primeiro pensamento que me veio foi: nada de relacionamento raso com Deus. Ou você busca profundidade com Ele, ou você simplesmente não tem. Eu refleti sobre a importância de eu e você desenvolvermos relacionamentos de profundidade tal com Ele, que a gente se deixe levar pelas águas do Espírito todos os dias em níveis cada vez mais profundos. Eu sei, gente, eu sei, nós somos seres racionais e nós devemos ser-lo mesmo também. E eu sei que a gente não alcançar o pé no fundo, por vezes nos dá medo e insegurança. Mas aí que nós precisamos confiar sempre na providência e no cuidado dele. Se nós não conseguirmos nadar, boie nessas águas. Mas o melhor de tudo mesmo é mergulhar. Mergulhe sem medo nas águas do relacionamento com Deus. Quanto maior for a nossa dependência dele, para as pequenas e para as grandes decisões da vida, tudo em nossa vida vai ganhar mais significado. Quanto mais nós dependermos dele, mais relacionamento de intimidade nós teremos com ele. Então, gente, o que eu quero enfatizar nesse vídeo é isso: relacionamentos rasos com Deus, relacionamentos superficiais, relacionamentos daqueles que a gente pensa em Deus só como doador de dádiva, doador de bênção. Eu vou pedir isso para Deus, eu vou passar lá na igreja e vou rezar isso, eu vou lá buscar em tal culto porque eu estou precisando disso. Não, isso não sustenta a sua fé, meu querido. Ou você desenvolve um relacionamento cotidiano, pessoal com Deus e vai aprofundando isso a cada dia, ou simplesmente não existe. Não existe essa de você olhar para Deus como simplesmente um doador, um provedor, alguém que você vai pedir socorro quando você precisa. Ou Deus é o Senhor da sua vida todos os dias, ou Ele não é. Ou Ele não é. Então, relacionamentos rasos, esse tipo de relacionamento, gente, não te sustenta nos momentos difíceis da vida. É relacionamento de profundidade, que sustentam a gente tanto nos momentos de alegria, porque a gente se regozija tanto, e Ele sempre se regozija conosco, e eu vou falar sobre isso, como nós nos regozijamos também. Então, tanto momentos de alegria, quanto momentos de lutas. E eu estou testemunhando para vocês que isso me sustentou na UTI. Estou testemunhando para vocês que essa foi a minha experiência, né? É a minha experiência. Eu não estou dizendo que ela é melhor ou maior ou pior do que as experiências de outras pessoas. Cada um é singular e único. Eu estou relatando a minha, e que eu decidi viver essa experiência pautada na minha fé. E eu estou compartilhando com vocês como isso foi importante para meu restabelecimento e para minha cura. E eu quero encerrar lendo com vocês os Salmos 1, de 1 a 3, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E olha a promessa: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Percebem que existe sempre um preceito, uma diretriz, não se detém no conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores, medite na palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, tenha prazer nela e você será como a árvore plantada. Aí vem a promessa, para todos os preceitos tem a promessa, e é isso que me alimentava e que me alimentou ali. Gente, relacionamento profundo com Deus, mergulha, que vale a pena. Deus abençoe a sua vida.